Olá, gente, aula de Sociologia Brasileira hoje, né? Por que é importante aprendermos Sociologia Brasileira? Vamos lá, quando a gente estuda Sociologia Brasileira, a gente começa a entender algumas coisas que acontecem no Brasil, né? A gente vai entender isso hoje através de temas, tá? Nós vamos entender o Brasil a partir de algumas questões. Primeira coisa, qual é a identidade do povo brasileiro? Primeiro, o que é identidade? Então, identidade é o conjunto de características que definem alguma coisa ou alguém, tá? Então, seria como se você tivesse que falar fulano, como é fulano? Ah, fulano é assim, 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 assado. Então, isso é a identidade da pessoa. Quais são os atributos através dos quais você identifica algo ou alguém? Então, os teóricos da década de 1930 estavam investigando, os sociólogos, a identidade do povo brasileiro. Então, qual é a identidade desse povo? O que nos define, o que diz que nós somos brasileiros? Entre tais teóricos se destacaram o Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, cada um vendo o Brasil a seu modo. Tá? Vale lembrar que existiam algumas questões que eram fundamentais para eles se debruçarem e investigarem. Tipo, questão racial. Por exemplo, quando a gente fala de questão racial no Brasil, a gente pensa o quê? Pensamos no processo de abolição da escravidão, na transição do trabalho escravo para o trabalho livre e assalariado, onde essa população recém-liberta ela não foi aproveitada como mão de obra nas novas relações de trabalho construídas na sociedade brasileira. Essa população ela não só foi marginalizada, como se encontra até hoje à margem das oportunidades que existem na sociedade brasileira, comprometendo assim o processo de competição, formação de competência técnica, meritocracia. Por exemplo, para eu competir, né, e conquistar alguma coisa por mérito, eu tenho que ter competência técnica. Se eu não tenho oportunidade de estudar, de me alimentar, de ter onde morar com dignidade, como é que eu vou estudar, gente? Não tem como. Então, essas coisas elas são importantes para a gente pensar como se construiu, né, a abolição da escravidão no Brasil, a imigração europeia, a proposta de miscigenação, que foi um projeto racista, e como a questão racial ainda se constitui um problema atual para a sociedade brasileira. Outra questão muito importante para a gente pensar é a questão da modernidade. Como o Brasil entraria na modernidade? Como o Brasil sairia de um modelo escravocrata para um modelo de trabalho livre? Então, como aconteceu esse processo? Será que as estruturas tradicionais, orientadas pela lógica da pessoalidade, de favorecimento pessoal na esfera pública, aconteceram? Será que hoje, depois de tanto tempo, algum político eleito para o executivo mudaria, por exemplo, a direção da Polícia Federal para proteger um filho investigado sob suspeita de ter feito alguma coisa errada? Né? Porque se isso acontece, se isso talvez acontecesse, é porque nós ainda estaríamos preservando estruturas tradicionais de relações de poder no Brasil. Porque se nós tivéssemos abandonado essas estruturas tradicionais e estivéssemos com estruturas modernas de relações de poder, um presidente jamais trocaria a direção ou pensaria em trocar a direção da Polícia Federal para proteger um filho supostamente envolvido com alguma coisa errada, não é? Então, existem coisas no que diz respeito ao interesse privado e interesse público no Brasil que ainda nos chamam a atenção, né? Essa indistinção entre o público e o privado, né? Onde o interesse público ele é apropriado de modo privado, né? Prejudicando a totalidade da vida social e comprometendo, inclusive, o exercício da cidadania no Brasil. Porque falar de cidadania significa falar de um conjunto dos direitos civis, políticos e sociais. Vamos lá, direito civil, liberdade de expressão, direito de ir e vir, livre manifestação religiosa. Eu sou livre para falar o que eu quero? Não. Eu devo falar considerando o que diz a comunidade científica nas minhas aulas. Eu posso ser censurada por falar o que diz a comunidade científica? Também não. Mas eu posso usar liberdade de expressão para eu xingar e ofender pessoas? Também não. Livre manifestação religiosa. Será que eu tenho a liberdade de usar a minha religião como argumento para determinar como outras pessoas vão viver? Eu posso impor a minha religião? Também não, porque o Estado é laico.
Direito de ir e vir. Eu posso invadir o espaço do outro? Tirar o sossego do outro? Também não. Direito político. Né? Direito político. Eu devo ter um posicionamento de plateia em relação ao cenário político, eu devo só assistir e lamentar quando não me agradar, ou eu devo assumir o protagonismo da vida política? Devo me posicionar e participar de movimentos de luta política, devo estar presente nas manifestações de acordo com o que eu acho que é bom para a sociedade. Eu devo cobrar do governo plebiscitos e referendos para tratarmos de questões polêmicas como o aborto de uma criança estuprada aos 10 anos. Né? Qual deve ser o meu papel na sociedade? Eu devo exercer o meu direito político como plateia ou como protagonista? Né? Outra coisa também é direitos sociais. O que são direitos sociais? Habitação, alimentação, segurança, né? Mas o que? Assistência médica hospitalar, educação escolar com qualidade, com uma boa formação de competência técnica. Eu devo me preocupar com saneamento básico. Tudo isso envolve a dignidade da pessoa humana. Né? E isso é importante. Por isso que os direitos humanos eles fazem parte, né, do que define a cidadania também. Agora, outra coisa importante, instituições políticas. Gente, república e democracia não é a mesma coisa. Tanto que no Brasil, durante o período da ditadura militar, que durou cerca de 20 anos, né, nessa época, nós vivíamos uma república, ou seja, o governo de acordo com o interesse público, mas não havia democracia, porque só poderiam existir dois partidos, o do governo, que era o Arena, e o permitido pelo governo, que é o MDB, que existe até hoje. Todos os outros foram proibidos de existir. Olha só, se você não tem a possibilidade de pluralidade partidária, você compromete a democracia, né? Além dos direitos políticos, que também foram suspensos naquela época, ninguém podia questionar o governo, né? Ninguém podia denunciar casos de corrupção no governo, talvez por isso a gente não tenha tantos registros, né? E também você não tinha direito civil, como a liberdade de expressão, né? Porque você poderia ser suicidado. Então, esse foi o período chamado ditadura militar no Brasil. Agora, vale lembrar também que quando a gente fala de instituições políticas, a gente pode chamar de instituições sociais oficiais de poder. Por que eu uso essa expressão? Porque existem instituições sociais extraoficiais de poder, como tráfico, milícia e quaisquer grupos que estejam agindo fora da lei, dentro do território do Estado. Eu costumo dizer que a política de guerra às drogas ela seria interessante se os setores da sociedade responsáveis pela segurança das fronteiras se dedicassem um pouquinho mais para impedir a entrada dos entorpecentes. O que vocês acham? Por exemplo, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, porque entra tanto entorpecente aqui, né, gente? Aí essa política, assim, de trocar tiro com criminosos em comunidade não funciona muito, né? Porque morrem muitos inocentes, o tráfico continua existindo, se fortalecendo. Será que o problema estaria nas fronteiras? O que vocês acham, né? Não é legal pensar sobre isso? Agora, vamos lá. Outra coisa, quando a gente fala entre dicotomias, moderno, arcaico, favela, asfalto, civilizado, bárbaro. Quem define o que é civilizado? No século XIX, os europeus definiam o que era civilização. Todo mundo que era diferente era bárbaro. Vamos pensar isso hoje? Como é o olhar dos não moradores de comunidades carentes para os habitantes das comunidades carentes? Quem não habita naquele espaço e quem habita. Será que nós lançamos o mesmo olhar? Será que nós incorporamos a dicotomia civilização e barbárie para a realidade favela e asfalto e nos consideramos superiores aos outros? Porque não moramos em comunidade? Essa relação de superioridade, inferioridade, darwinismo social, então, gente, isso já foi superado. Foi superado por Franz Boas, logo na primeira metade do século XX, quando ele introduz o conceito de relativismo cultural, de que existem culturas diferentes, mas nós não devemos estabelecer uma relação de hierarquia. Portanto, não faz o menor sentido você achar que você é civilizado e quem é diferente de você não é. Porque culturas são só hábitos coletivos que mudam de acordo com a época e o lugar. Por exemplo, há algumas décadas atrás, eu não poderia estar trabalhando sem autorização do meu pai e do marido, ou do meu marido, mas ainda bem, né, que
as feministas lutaram, conquistaram o direito que eu tenho hoje de trabalhar. Aliás, por falar em feministas, né, vocês souberam que na história do aborto da menina de 10 anos, foram as feministas de Pernambuco que foram para a porta do hospital para protegerem a menina? Porque tinha um pessoal lá, religioso, xingando a menina de assassina, ó. Só que a lei no Brasil garante o aborto quando há risco de morte para a mãe, no caso uma criança com 10 anos. Então, será que existiam pessoas achando que valia a pena botar em risco a vida de uma criança de 10 anos por causa de um feto? Existiam. Essas pessoas foram para o hospital xingar, né, a criança. E como é que elas descobriram esse lugar? Descobriram porque tem uma hipótese de que uma mulher chamada, acho que Sarah Winter, militante da extrema-direita hoje no Brasil, ela teria vazado, teria dado um endereço para essas pessoas. Há também a hipótese de que a Sarah Winter, ela tenha um filho e a mãe esteja criando, né? Ela teve um filho, mas ela não cria, de acordo com relatos do irmão. Engraçado, né? Como as pessoas cobram a maternidade alheia, mas não exercem a sua maternidade, né? Então foram as feministas de Pernambuco que foram para lá, né, defender a pobre da criança que estava sendo xingada de assassina. Então, por falar em mudança de cultura de época, quando muda o lugar também muda. Vocês acham mesmo que no Oriente Médio, naquelas sociedades extremistas, muçulmanas, que as mulheres têm a liberdade para não serem como elas são? Será que elas têm a liberdade para viverem de outro modo? Aí elas pensam a mesma coisa de você. Beleza, mas será que elas têm múltiplas possibilidades de papéis sociais? Ou elas só conhecem aquela realidade? Elas têm liberdade para estudar? Elas têm liberdade para escolher religião? Elas têm possibilidade de visão de mundo? Porque se elas não tiverem, aí não vale, né? Não vale a comparação, né? Porque no final de tudo, a gente tem que garantir ainda o Estado democrático de direito. Com a cidadania, é claro, né? Os direitos civis, políticos e sociais. Além dos direitos humanos. Porque uma coisa é eu querer que o outro morra, né? Quem nunca quis que alguém morresse, né? Então, assim, você olha lá uma reportagem de estupro, você, no seu íntimo, você pensa assim, eu quero que esse estuprador morra. Uma coisa é o que você quer, outra coisa é que o Estado pode fazer. O Estado, ele não pode realizar o teu desejo individual e ir lá matar a pessoa, porque o motivo pelo qual o Estado existe é para preservar a vida, e não para matar pessoas. Então, o seu desejo individual, ele não pode se transformar numa política pública, assim como a sua religião também não pode, porque o Estado tem que respeitar a multiplicidade das religiões que existem, as múltiplas religiões, e o Estado tem que respeitar também o ateísmo, que os ateus não são obrigados a seguirem religião de ninguém. Então o Estado tem que ter respeito por essas pessoas e, portanto, o poder político ele deve ser laico.